Danilo, os comentários são vários e variados, as reações também a esse voto quase sem fim do ministro Luiz Fux. Tem uma galera que está destacando bastante o novo Luiz Fux, que passou a ter um perfil garantista, né? Que não era muito o perfil do Luiz Fux. E há também quem compare Luiz Fux, Danilo, àquela fábula antiga, né? Do charlatão que foi lá fazer uma roupa de fios dourados para o rei, num reino distante, e dizia que ninguém via a roupa. E aí alguém, num determinado momento, diz: o rei está nu. Luiz Fux ontem disse que o rei está nu, Danilo Sá. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, bom dia, Mancini, bom dia a todos vocês aí que estão acompanhando o Jornal 96. No final das contas, Luciano, sempre aparece alguém para apontar o dedo e mostrar o que ninguém está vendo, né? Que o rei está nu, de fato. Essa fábula cabe bem nessa situação, sim, no voto do ministro Luiz Fux de ontem, né? Um voto surpreendente, né? Luiz Fux, de fato, ele mudou o entendimento dele em uma parte importante, né? Em relação, por exemplo, ao fato do STF não ter competência para julgar. Eu bati nessa tecla aqui algumas vezes. O STF não poderia estar julgando pessoas sem foro privilegiado, né? Eles cometeram um equívoco grave ao julgar aquelas pessoas que cometeram aquela baderna lá no 8 de janeiro e continuam cometendo com essa questão envolvendo esses acusados por uma suposta tentativa de golpe. E aí o ministro Luiz Fux, entre outros pontos, né, começou apontando isso, né, começou indicando fortemente ali que esse simples fato, por exemplo, já deveria anular todo o processo que estava sendo levado adiante ali no julgamento dessa suposta tentativa de golpe. Não? Então, um voto histórico do ministro Luiz Fux, né, assim como dos demais, né, cada um com sua importância, porque ele coloca ali pontos que com certeza serão utilizados pelas defesas de cada réu no futuro, né? Deve ser voto vencido, né? Luiz Fux não vai ter condições ali de convencer, acredito que não, né? Convencer os demais, né? Mas é um voto surpreendente, sim, porque dá essa condição aí às defesas de pelo menos questionar depois alguma coisa, né? Levantar algum problema, e no futuro, que é o mais importante, Luciano, e que muita gente já especulou isso ontem. Luiz Fux dá a condição para que no futuro, né, esse voto seja, essa votação, essa decisão que vai ser tomada pelo STF, possa ser revista ou até cancelada. Você lembra que uma vez, que eu não sei se vocês vão lembrar, uma vez eu disse aqui que tinha tantos questionamentos e tanta coisa que parecia errada nessa questão envolvendo a apuração desse suposto golpe, dessas investigações aí do inquérito das fake news, né, que está lá há 7 anos lá no Senado, no STF, que me dá a impressão de que os outros ministros, ao permitirem que Alexandre de Moraes fizesse aquilo, eu disse mais ou menos isso, né? Os outros ministros, ao permitirem que ele fizesse aquilo, mesmo percebendo essas irregularidades, que não era possível que eles não percebessem, parecia que eles estavam ali deixando acontecer para que no futuro, caso fosse necessário, a culpa foi de Alexandre de Moraes, vamos cancelar tudo que foi feito aqui e deixar por isso mesmo. Eu disse isso aí há algum tempo atrás aqui no programa. E ontem o ministro Luiz Fux, para mim, foi muito nessa linha, né? Luiz Fux marcou uma posição claríssima ali de que não concorda com o que está acontecendo, não vai colocar sua reputação nesse julgamento cheio de suspeitas de irregularidades, né? Porque de fato são pontos extremamente questionáveis, a gente pode já detalhar alguns deles, mas que ele, como juiz de carreira, e é o único juiz de carreira do STF, não concorda com essa sequência de decisões tomadas pela Suprema Corte Brasileira. Um dos pontos que me chamaram muita atenção, por exemplo, o Luiz Fux diz que Bolsonaro, como eu estava dizendo, né, não tem foro, não deveria ser julgado no STF. E aí ele na sequência de análise, né, ele diz que, ora, se nós estamos aqui entendendo que Bolsonaro ainda tem foro por ser, né, porque o crime foi cometido quando ele ainda era presidente, supostamente quando ele ainda era presidente, então ele deveria estar sendo no plenário, deveria estar sendo julgado no plenário da Suprema Corte, como é obrigatório aí para todos os presidentes em exercício, né? O presidente não pode ser julgado por... mostrou vários conflitos. É um conflito claríssimo de entendimento que o pessoal, o STF tomou a partir desse inquérito de Alexandre de Moraes e foi tocando adiante, né? Enfim, Luiz Fux dá de presente, de fato, sim, uma série de argumentos para as defesas aí dos réus. É importante colocar nele que ele votou pela condenação do Mauro Cid e do Braga Neto, né? Foram os dois únicos aí que ele considerou por punidos. Dos crimes apenas, né? Por 2 dos crimes apenas, que é a abolição do Estado de Direito. Tentativa de abolição do Estado de Direito e... É importante colocar...
obstrução de justiça, Isso. não sei o que, não sei o que. É importante colocar que todos os outros réus, né, o general Heleno, né, o Ramagem, Bolsonaro, que fazem parte desse mesmo núcleo. Garnier, né, ele considerou todos eles aí inocentes pelo fato de que não há provas suficientes para incriminar nenhum deles. Isso é fundamental em qualquer julgamento, inclusive. Isso também a gente levantou aqui, né? As provas levantadas pelo relator Alexandre de Moraes e que ele votou pela condenação e seguido pelo Flávio Dino, são todas elas suposições, né? A suposição de que Bolsonaro fez uma live combinado com general Heleno, que abasteceu ele de informações. Não existem provas de que ele abasteceu ele de informações quanto a isso. Não, Bolsonaro liderou aquele movimento lá do 8 de janeiro. Qual é a prova disso, gente? Isso tem que ser tem que ser uma prova definitiva, né? Uma prova indiscutível disso tudo, né? Não pode ser uma mera suposição de que um ex-presidente da República liderou um movimento dessa forma, né? Ele tem que ter algo que incrimine ali de forma irrefutável. E não veio essa prova até agora. Esse foi o argumento que é extremamente básico utilizado pelo ministro Luiz Fux. Então, as decisões foram sendo tomadas nesse sentido, fazendo ligações que se encaixam apenas, claro, no entendimento do relator. Ele criou ali uma sequência que se encaixa, mas que a prova fundamental para isso não foi exibida até agora. Outro ponto importante, Luciano, é bom a gente destacar logo aqui no início, né? Outro ponto importante que com certeza repercutiu muito ontem, vai embasar, sei lá quantas aí polêmicas daqui para frente, o fato da quantidade de material, né? A gente até comentou ontem, né? O fato da quantidade de material que foi apresentado aí pela investigação, pelo relator Alexandre de Moraes. São 70 terabytes de conteúdo, né? Isso equivale a 100 anos de leitura, né? Milhares de páginas aí para serem lidas. E que o próprio juiz Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, admitiu que não conseguiu conferir tudo, né? Porque é impossível de fato, e que o tempo foi muito exíguo para qualquer cidadão aí poder se debruçar em cima dessas provas, o que reforça muito a tese das defesas, né? Não foi só de Bolsonaro, acho que todos eles bateram nesse mesmo ponto. As defesas foram obrigadas no processo a se debruçar apenas no que vinha de acusação contra os seus clientes, né? Contra os acusados ali do processo. Não puderam investigar os materiais que foram descartados ali pela acusação por a simples falta de tempo. Ninguém ia perder tempo ali, entre aspas, buscando o conteúdo que a acusação não estava utilizando para, enfim, incriminar os réus que estavam ali presentes. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque aí vem aquela história que eu não sou aluno de direito, nem ex-aluno, né? Mas qualquer pessoa sabe que a defesa e a acusação tem que ter a tal da paridade de armas, né? Eles têm que ter igual chances ali para travar seu embate no julgamento, né? Isso não foi concedido. Isso é um julgamento que o inquérito começou em março, em setembro ele está sendo concluído e punido e indo para a cadeia sem direito sequer a recorrer. Não tem condições disso aí ter sido tempo suficiente para qualquer advogado analisar o que quer que seja. Enfim, um voto, como eu disse, com muitos pontos que vão ser levantados pelos parlamentares de oposição hoje durante o dia no Senado, no Congresso Nacional, e que abastece muito essa polêmica em torno do julgamento de Bolsonaro. Agora, hoje tem uma sequência do julgamento, né, com a ministra Carmen Lúcia, depois volta o ministro Zanin, que é o presidente desse colegiado. Sinceramente, acredito que os dois vão seguir o que a gente já esperava, né? Devem votar a favor da condenação de todo mundo. E se a Carmen Lúcia não votar, o Zanin vai ser olha só, né? Se a pessoa se terminar só com o voto de Zanin, do Dino e do Moraes, né? E seria, de fato, sinceramente, né? Você concluir um julgamento com o voto de 2 advogados do seu adversário, né? Com um adversário seu, né? Que é o ministro Flávio Dino. Quando eu digo adversário, é bom dizer que é Flávio Dino, porque muita gente acha que é Alexandre de Moraes. Mas Flávio Dino é um adversário político de Bolsonaro que está lá julgando ele. E do Alexandre de Moraes, que está no meio dessa polêmica toda com o Bolsonaro, realmente seria bastante problemático, né? De causar muita desconfiança e muita dor de cabeça para o judiciário, né? Eu disse aqui ontem, né? O tempo vai cobrar as decisões que estão sendo tomadas pela Suprema Corte Brasileira, porque está se abrindo uma série de leques ali para serem questionados no futuro, né? E se permitindo um caso como esse, um adversário político julgar outro. E isso aí o tempo cobra, né? As pessoas na hora às vezes não percebem, né? Mas infelizmente isso aí no futuro vai ter desdobramento. Vamos aguardar o resultado final do julgamento. Deve acontecer hoje, no máximo amanhã, né? A nossa produtora que estava dizendo. Amanhã tem o dia inteiro preso. O O'Hara estava informando.
de sessões lá no STF. Exatamente. E aí, trazendo mais alguns elementos, Danilo, que a gente vai comentar já já. Primeiro, me referindo à questão dos 70 terabytes de informação. Gente, a gente não tem noção, né, do que são 70 terabytes, e aí a gente precisa traduzir isso para algo palatável, para algo que a pessoa possa entender. São 14 milhões de músicas. Se você fosse ouvir 14 milhões de músicas, considerando 2 minutos e meio para cada um, em média, né? Você gastaria 66 anos. 66 anos para ouvir 14 milhões de músicas, que é o que equivale aos 70 terabytes de informações de todo o arcabouço, de todo o conjunto probatório que o ministro Luiz Fux disse que era humanamente impossível para a defesa ter conseguido acessar tudo aquilo. E um outro detalhe, Danilo, que pouca gente lembrou ontem isso, o Luiz Fux é dos atuais 11 ministros do STF o único que tem origem na magistratura. Sim. É o único juiz de carreira, né? E aí esse voto, em que pese todas as contradições que muitos especialistas mostraram com votos do próprio Luiz Fux lá atrás, há pouco tempo, inclusive no próprio caso do 8 de janeiro, mas em que pese isso, o Luiz Fux ontem foi extremamente técnico nos seus argumentos. Há quem diga, e é fato, porque para que se reverta a condenação do Jair Bolsonaro, seria necessário que os 2 próximos ministros votassem como ele, o que é muito improvável, principalmente por causa do Zanin. Não deve haver, o voto do Fux não deve ter o condão de mudar a condenação de Jair Bolsonaro, mas dá sim um enorme combustível, como o Danilo disse, para os desdobramentos. O Congresso hoje vai ferver, muita gente vai se pronunciar no Congresso hoje, o movimento da oposição ganha muito e principalmente, Danilo, as ruas ganham muitos argumentos com esse voto do Fux ontem.